Essa é uma forma aí, deputado, da população amazonense ter mais cultura no nosso estado, né? Não tenho dúvida disso. E eu, Amanda, recebo inúmeros pedidos de apoio para eventos de rock no interior, para eventos de dança, para eventos teatrais. E o que isso me causa uma surpresa positiva? Que a gente vê essas demandas de jovens que nunca foram ao teatro, que nunca assistiram uma peça, mas que têm esse anseio, que têm esse desejo. Eu fui visitar o município do Juruá e chego lá, me deparo com uma exposição de crianças, né, com telas, com pinturas, e algo que é só do talento, porque não há nenhuma técnica, e sem o material, vamos dizer, apropriado. Mas você vê quadros feitos a caneta, muito belos, muito lindos e que requer um olhar diferenciado por parte de nós, autoridades. Deputado, outro assunto, o senhor falou aí do Centro de Cooperação Técnica ao Interior, lançado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Nicolau, mês passado. E o senhor pede, esse lançamento do CECOT era para atender aí as câmaras municipais. E o senhor está pedindo atendimento também nas escolas. Por quê, deputado? Qual é essa necessidade? A minha preocupação é o seguinte: hoje, muitos dos recursos de transferências constitucionais ocorrem de forma direta aos poderes executivos. Entre elas, recursos ligados à educação. E você tem inúmeros conselhos. Lamentavelmente, parte desses conselhos não tem a representatividade do segmento, da sociedade. Esses conselhos saem da cartola de uma autoridade. E o que nós queremos? Nós queremos que o Conselho do Fundeb não só tenha a participação da comunidade, mas que ele saiba exercer o seu papel, que ele possa, inclusive, contribuir para a otimização da aplicação dos recursos. Que o Conselho da Merenda Escolar, idem, que o Conselho de Transporte Escolar, da mesma forma. E o recurso do PDDE, que é recurso direto, dinheiro direto na escola, associações, as APMCs, possam ter a devida qualificação para prestar conta da burocracia exigida. Porque aonde eu tenho percorrido, e olha que a gente tem andado muito, e você é testemunha disso, que tem me acompanhado muitas vezes pela TV Ali, realizando as audiências públicas, muitos presidentes da APMC nos procuram no sentido de buscar regularizar junto à Receita Federal. Então, essa é uma preocupação que nós temos, num primeiro momento, linkado à educação. Mas isso também se reflete na área da saúde e na área da assistência social. Então, eu tenho essa preocupação e nada melhor do que essa proposta do CECOT para que possa qualificar esses agentes, membros de todos esses conselhos, e com isso nós podemos melhorar a atuação e aplicação dos recursos, como também da transparência, Amanda, que é hoje algo que todos nós desejamos, não só a classe política, parte da classe política, é bom se ressaltar, mas a sociedade principalmente. Deputado, falando mais um pouquinho aí de educação, o senhor como presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, como é que o senhor vê aí o estado do Amazonas na educação? Olha, eu quero aqui de primeira mão ressaltar o seguinte: ontem, né, o Ministério da Educação reajustou em 22,22% o piso nacional para os professores com 40 horas. Né? Isso remete a um valor de R$ 1.451. E é importante que este piso seja cumprido. Eu queria ressaltar, Amanda, que vários municípios e governo do Estado, desde 2009, quando foi implantado o piso, têm reclamado que os recursos são insuficientes para cobrir o piso. E o Ministério da Educação, até o presente momento, ele é obrigado, pela Justiça, a complementar a aplicação caso falte esse recurso. Mas não houve esse desembolso. E por que não houve esse desembolso? Porque nenhum governo e nenhuma prefeitura conseguiu comprovar efetivamente a falta do recurso. Então, isso é importante se ressaltar. Há uma proposta na Câmara no sentido de que seja mudado esse critério. Porque qual foi a base do reajuste? Foi a base do reajuste do Fundeb, esses 22,22%. A proposta que está na Câmara, que já foi barrada no Senado, ela propõe que esse reajuste seja baseado na inflação. A Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, inclusive, está propondo uma paralisação de 3 dias a nível nacional, no início da segunda quinzena de março, certo? Para que seja cumprido esse piso. Eu entendo que R$ 1.451 não é o ideal, mas dá uma melhoria substancial para aquilo que a gente tem buscado. E aí você fez essa pergunta. Nós estamos trabalhando e acompanhando e monitorando a aprovação na Câmara do Plano Nacional de Educação, que lamentavelmente, o relator tem sido omisso, certo?
no sentido de dar celeridade. Nós tínhamos que ter aprovado esse plano no ano passado, sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, e está ele em aplicação. Nós já estamos em 2012, ele é um plano decenal, para iniciarmos a discussão dos planos estaduais e dos planos municipais. Mas nós não queremos abrir mão, primeiro, de que nós alcancemos a meta de 10% do PIB. Mas que fique claro uma coisa, da onde vem o recurso, porque hoje os municípios já participam com 25% no seu orçamento e os estados também. E a União não disse a que veio. E grande parte dos recursos que a União aplica está voltado às universidades, não está voltado ao ensino fundamental. Nós vivemos hoje um grande debate no Brasil sobre a questão das creches. As creches foram contempladas no Fundeb, certo? Só que os recursos repassados à creche é insuficiente para você manter uma criança. Só para você ter uma ideia, Amanda, o valor repassado a um aluno de uma creche ele é inferior a um aluno do ensino médio. É lógico que uma criança na creche gasta muito mais recurso do que um jovem no ensino médio. Então, há essa contradição. Por isso, nós discutimos de onde virá os recursos para que nós possamos atingir 10% do PIB. A outra questão é o custo amazônico. É muito diferente você comprar uma merenda escolar com 30 centavos per capita aluno, ou seja, dia aluno, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em Foz do Iguaçu, de você comprar em São Bernardo, em São Paulo, do que comprar em Atalaia do Norte, no estado do Amazonas. Uma realidade totalmente diferente. Né? Ou em Tarauacá, no Acre. Então, nós queremos que o custo amazônico seja levado em consideração. A outra coisa que nós queremos destacar é que não adianta o governo simplesmente baixar e buscar parceria entre a Anatel, o Ministério das Comunicações e o Ministério da Educação para garantir pontos de internet nas salas de aula, se nós não temos sequer telefonia nos municípios. Então, a Anatel precisa fazer seu papel e o Ministério da Educação cobrar por parte do Ministério da Comunicação. E eu gostaria de deixar para o final a questão da educação indígena. Nós temos a maior população indígena da federação do país. Nós temos um dos maiores números, e aí eu me refiro, Amanda, a dados que a Comissão de Educação está oportunizando, de número de crianças que poderiam estar na sala de aula, crianças indígenas que não estão na sala de aula. E o que a gente vê? A gente vê que o governo do estado tem um excelente programa denominado Piraiauara para qualificar professores para trabalhar com educação indígena. Mas, lamentavelmente, primeiro, vários municípios não aderem ao programa. Segundo, os recursos do governo do estado não são suficientes para fazer frente a isso, porque nós não necessitamos só da qualificação do professor. Nós necessitamos de um projeto político-pedagógico, nós precisamos dominar todo o conhecimento daquela etnia, etnolinguístico, e com isso ofertar material pedagógico e ter o currículo bilíngue. Então, é um processo lento, é um processo caro, e que a Comissão de Educação aproveitou a estada do diretor do CONISUL, que trata também da questão indígena, da Unicef, para buscar essa parceria, algo que eu particularmente vivenciei quando prefeito do município de Maués, e nós fizemos um belo trabalho com as populações indígenas do Rio Marau. E nós queremos avançar nessa perspectiva, mas o governo federal, nós precisamos trabalhar num sistema de educação indígena para a Amazônia, eu não tenho dúvida disso, e buscar as parcerias, inclusive de países vizinhos que têm uma experiência mais sólida, mais consolidada em relação à questão da educação indígena. Então, Amanda, nós estamos nessa perspectiva, é óbvio que nós não vamos abrir mão de discutir a melhoria da qualidade da educação. Lamentamos que hoje a gente perca mais tempo, energia e dinheiro gastando estrutura, enquanto nós poderíamos estar concentrando as nossas ações na qualidade da educação, na presença desse aluno, estimular uma escola que seja uma escola, um ambiente agradável para o aluno. Eu entendo que a escola de tempo integral, e é algo que eu vou debater este ano, tanto aqui nesta casa, quanto na agenda que nós vamos cumprir nos municípios e na cidade de Manaus, ela não requer de toda uma grande infraestrutura. Nós podemos ter escola de tempo integral adequando aquela escola, melhorando a qualidade do processo ensino-aprendizado e, com isso, tornando esse ambiente um ambiente propício para a produção do conhecimento e avançando nos indicadores da educação no estado do Amazonas. Deputado, o senhor acredita que até mês que vem, o mês de março aí, o Plano Nacional de Educação seja votado? Eu não acredito, porque ele ainda está na Câmara, ele precisa ir para o Senado, certo? E como eu disse, o relator, lamentavelmente, na Câmara, não tem cumprido o seu papel. Espero que o Senado seja mais célere para que a gente possa votar o plano, mas importante que também nós defendemos é que haja o controle e acompanhamento por parte da sociedade, Amanda, porque senão nós vamos ter um plano que corre risco de ficar engavetado e as suas metas não sejam cumpridas.